Olha, nós somos um grupo, pessoas, né, que são apoiadoras de Monique. Nós não temos esse aparato, não temos esse contato, esse conchavo, né, que o pai do menino tem para fazer mentiras sórdidas contra a mãe, né? Tem aí, ó, grandes marcas, grandes patrocinadores, jornalistas famosos, empresas por trás disso, juristas por trás de tudo isso que ele faz contra a sua ex-esposa, a mãe do seu filho, né? A gente não tem esse aparato. Mas, outra coisa que é importante deixarmos claro que nós não somos da defesa da Monique, nós não somos da família da Monique, nós não somos parentes da Monique, nós somos apenas apoiadores da Monique, amigos que fomos conhecendo-a, especialmente quando ela pôde responder em liberdade, nós tivemos contatos com ela, conversas com ela, e hoje nós sabemos perfeitamente sobre a inocência dela. Mas mesmo a gente não tendo esse aparato que vocês veem aí, ó, o Ministério Público concedendo entrevistas no meio do processo, jornalistas e etc., empresários, gente poderosa, nós gostaríamos de dizer alguma coisa a partir do grande lamento do noticiário sobre que a Monique vai responder em liberdade, acusando a Monique de que ela está com depressão. Olha aí, o Pedro Bial mancomunado, né, com o pai do menino, porque na imagem da opinião pública é assim: ah, esse homem perdeu um filho, ele está sofrendo, ele está lutando pelo seu filho. Mas eu acho que todo mundo deveria entender que, por que para esse homem lutar em prol do seu filho, ele precisa encarcerar compulsoriamente a sua ex-esposa? Essa é uma pergunta que as pessoas de bem, que conseguem se compadecer desse pai, que realmente perdeu o filho, por que esse pai, para lutar pelo seu filho, precisa encarcerar a mãe, sendo que a justiça nem declarou essa mãe culpada? Na verdade, as provas demonstram exatamente o contrário, demonstram que a Monique não tem absolutamente nada de culpa nessa questão da morte do seu filho. Ela só vai a júri popular porque o Ministério Público entende que ela não conseguiu provar que estava dormindo, e outras coisas foram colocadas no processo. Enfim, vamos tentar comentar aqui essas últimas questões, porque, igual nós dissemos, nós não somos da defesa, respeitamos a estratégia de defesa, mas nós aqui queremos nos posicionar como amigos, como pessoas que a apoiam, porque sabem da inocência dela, porque tiveram contato com ela. Então, vamos analisar algumas questões aqui. Primeiramente, vamos prestar um pouco a atenção nessa propaganda eleitoral feita em cima da imagem do Henri e em cima da difamação que se faz da Monique. Ele vai falando e a gente vai pontuando, mesmo sem as tecnologias maravilhosas que ele tem tido para ficar difamando a sua ex-esposa. Eu vivo o luto na luta, né? É um pouco diferente de você ter que conseguir viver o seu luto, se isolar e viver o teu momento, chorar e as coisas passarem, não. O que o Leniel vive, o que eu vivo é todo dia pedir justiça, todo dia lutar, todo dia tentar vencer uma nova etapa, que eu não estava preparado para isso. Acho que nenhum ser humano está preparado para isso. Primeiramente, é importante deixar bem claro que, obviamente, que Leniel está lutando por algum tipo de justiça, mas essa luta vai se tornando estranha na medida em que ele passa a difamar de maneira terrível, de maneira sórdida, de maneira bem canalha a sua ex-esposa, porque ele sabe que ela é inocente, mas ele criou essa personagem que ele fica chamando de monstro, que ele fica chamando de assassina, sendo que a própria justiça provou que ela não é nem monstro e muito menos assassina, né? Então, algum problema contra o pai lutar em favor de justiça pelo seu filho? Não. O problema está no fato de que esse pai, com esse discurso de estar lutando por justiça, ele está lutando por justiça difamando, caluniando, injuriando, mentindo descaradamente contra a sua ex-esposa, a mãe do seu bebê. Isso que nos soa muito estranho. Mas continuemos. Aquele fim de semana, como foi o fim de semana até você entregá-lo para Monique? Bial, eu ouso falar que
seria um final de semana maravilhoso se não fosse aquele final. O depoimento dado por Monique contradiz sua própria versão anterior, dada à polícia logo depois da morte, quando disse que tinha encontrado Henri caído e chamado por Jairinho. Para o promotor do caso... Então, o Pedro Bial caiu no truque aí, né? Porque não é que o depoimento contradiz. A Monique, quando foi presa, ela pediu um novo depoimento porque ela havia descoberto poucos dias antes da prisão que, na verdade, os primeiros advogados do caso estavam trabalhando apenas para o seu então companheiro, o então doutor Jairinho, né? O seu Jairo. Ela descobriu isso e ela só tinha como falar disso dentro da prisão, porque conforme ela disse no depoimento dela, quando ela descobre que os advogados estavam trabalhando apenas para o seu então companheiro, ela liga para um investigador e praticamente na mesma hora o Jairo aparece como que tendo contatos ali na delegacia, né, na segurança pública e rastreando os movimentos da Monique. Outra coisa que é importante dizer, que a Monique diz no depoimento dela, que durante cerca dos primeiros 30 dias, ela não fazia ideia de que o seu filho tinha sido assassinado e nem fazia ideia de que o provável assassino fosse o Jairo. E aí, enquanto ela não sabia dessas coisas, a defesa, vindo com esse argumento, né, de estratégia de defesa, a proibiu de ver reportagens, de ver o noticiário, então ela não sabia o que se estava sendo publicado no noticiário durante aqueles primeiros 30 dias, que foi o período também que ela deu uma entrevista para o Cabrini, o período que o casal deu entrevista para o Fantástico, ela não sabia quem era o Jairo. Então naquele período ali, ela não conseguia nem perceber que o Jairo pudesse ser o provável assassino do seu filho, e por isso ela... Não é que ela mentiu ou que ela se contradisse, é porque ela falou daquilo que ela sabia. Os advogados na época falaram, olha, você não tem como provar que você estava dormindo, então nós criamos aqui um fato, uma história, e você vai ter que seguir a nossa estratégia de defesa. Enfim, ela estava respeitando a defesa, como ela faz com a defesa atual, por mais que a opinião pública tenha críticas contra essa defesa, e aí... O seu então companheiro se aproveitou disso e aí enquanto nós aqui de fora víamos as reportagens horríveis sobre o caráter do Jairo, a Monique não sabia de nada disso, então não há contradição. O Pedro Bial está caindo no conto daqueles que se levantam gratuitamente contra a Monique. Essa é a verdade. Agora vamos ver o que o promotor vai falar, que é outro também que está agindo, digamos assim, de má fé. Fábio Vieira, a contradição seria uma das provas de que o casal tentou alterar a cena do crime. Esse casamento de versões deles no início só demonstram que os dois estão unidos para tentar disfarçar, para tentar criar uma história cobertura, para tentar saírem impunes do que eles praticaram. Perceberam aí como que o Ministério Público está agindo de maneira arbitrária? Monique nunca esteve junto com Jairo. Lá no começo, nos primeiros 30 dias, quando ela não sabia do caráter de Jairo, né, ela tinha problemas maritais com ele, né, problemas no relacionamento, mas imaginaria que aquele homem pudesse atentar contra a vida do seu filho. Então, naqueles primeiros dias, ela não sabia o que tinha acontecido. Quando ela fica sabendo, ela destitui a defesa, troca de defesa, né, que à época eram o doutor Hugo, o doutor Tiago Minager e a doutora Thaís Matarassá. Então, ela troca de defesa não é porque ela estava mancomunada com o Jairo, ela troca de defesa porque ela descobriu a verdade e aí na prisão ela escreve aquela carta de 29 páginas e o promotor, né, o Ministério Público, o representante do Ministério Público, trata isso tudo como se o casal estivesse junto. Vocês percebem o ardil e a mentira? E aí, é claro, eles vão falar da Associação Riborel como uma propaganda político-eleitoreira, conforme quem consultou as páginas das quais o Leniel está por trás percebeu, né? Vamos agora a um outro vídeo, indignação do senhor Leniel. Acabei de receber aí a notícia, através do jornal O Globo, que vai ser julgado o pedido de prisão domiciliar da Monique lá no STF. Todos que nos acompanham veem a minha luta de que foi para que a volta dessa criminosa, dessa assassina para a cadeia, ela... Olha isso aí. Primeiro, a justiça está agindo com a técnica com a qual a justiça age. Aí vem o Lineu, agora ele virou o senhor crítico da justiça brasileira.
todos têm direito à ampla defesa. E a Monique tem o direito de se defender, inclusive, ou principalmente porque o que o ex-marido diz dela é mentira. Aí ele já começa chamando a ex-esposa de assassina, de criminosa, de monstro, que ele vai falar depois. E, na verdade, o processo provou que a Monique não é assassina, provou que a Monique não é criminosa. Tanto é que a juíza do caso a havia absolvido de todas as acusações. E aí teve um acordo na 7ª Câmara, né, dos desembargadores do Rio de Janeiro. Houve um acordo. Eu participei dessa reunião ao vivo e vi que alguém até falou, engraçado, esse pai também cometeu omissões. Aí alguém lá diz, mas o Ministério Público preferiu não investigar. Então, foi um acordo, foi uma preferência, independentemente das provas dos autos. Você sabe o que os autos provam? Que a Monique não cometeu nenhum crime, mas o Leniel fica diante da opinião pública chamando-a de criminosa e, nesse caso, ele está mentindo. De forma que a gente pede a vocês que, mesmo compreendendo a dor e o luto desse pai, a gente precisa passar a compreender a dor e o luto dessa mãe que está sendo injustamente acusada e, sobretudo, acusada pelo seu ex-marido, que é um absurdo. Eu não consigo entender porque as pessoas acreditam piamente neste homem. Ela hoje está alegando aí depressão, mas não estava alegando depressão no momento que estava solta. Olha só, a Monique, ela está alegando depressão? Não, ela está com depressão. Ela está depressiva. Não, depressão eu até achei a alegação muito fraca. Ela está com muitas outras coisas. Deve viver um pânico ali. Está isolada, né? Conforme disse a reportagem, ela está isolada. Ela está padecendo um tipo de tortura psicológica no sistema prisional brasileiro por uma mera preferência por acordos que ele fez com gente poderosa da República. Porque, na verdade, nenhuma dessas pessoas que estão infligindo torturas contra a prisioneira Monique, prisioneira que não é criminosa, nenhuma dessas pessoas prova que ela cometeu crime. Na verdade, ela já conseguiu provar que ela não cometeu nenhum crime, que ela foi uma mãe rara. O Leniel não conseguiria ser a mãe maravilhosa que Monique foi para o seu filho, né? Mas vamos ver aí as acusações e as difamações gratuitas que ele faz contra a ex-esposa. Olha o que ela está sentindo falta. Olha o motivo da depressão. É disso aqui, ó. Essas imagens foram logo após ela sair da prisão. Indo para jogo de futebol, indo para academia. É curioso que o Leniel traga tantas vezes essa acusação do jogo de futebol, e na verdade nós temos vídeos publicados sobre isso. A Monique estava naquele jogo de futebol vivendo momentos que ela tinha vivido com frequência em relação ao seu filho. Ela levava seu filho aos jogos do Flamengo, o menino era flamenguista. Você pode ver nas redes sociais, tanto da Monique quanto das páginas que a apoiam, imagens, fotos, vídeos, mostrando o quanto que o filho dela era apaixonado pelo time da mãe também, que era o Flamengo. Os dois curtiam isso. E aí ela, podendo responder em liberdade, ela se deu o direito de viver um processo de luto. E o luto a gente vive também se alegrando com a pessoa que a gente amava, rememorando, porque seria exatamente aquela farra que ela fazia com o filho dela. É isso. Aí as pessoas vão, pegam essas imagens descontextualizadas, publicam como se ela fosse uma mãe desnaturada. Ela é só uma mãe vivendo o luto que ela não pôde ter vivido durante o ano anterior, né? E vem essas pessoas, né? As mesmas pessoas que fizeram fake news, que quando a Monique saiu da prisão, foi para a prisão domiciliar, a página Monique é Inocente publicou uma congratulação com a imagem da Monique. Aí pessoas ligadas ao Leniel já foram postando. Ah lá, ela nem chegou em casa, já está postando uma grande mentira. Mas o que eu acho curioso é que o Leniel, ele não publica que ele também estava nesse jogo, conforme você pode ver aqui, ó. Olha, isso aqui, ó, é o Leniel no jogo do Flamengo. Perceba que ele está vestido da camisa do Flamengo. Ali a gente percebe uma garrafa de uísque, e algumas dessas pessoas aí são garotas de programa que ao final do jogo ele levou para casa, né? Então, não dá para a gente ficar romantizando, conversando com as falsidades.
essa acusação injusta contra a Monique, quer dizer, ele tem direito de ir ao jogo, né? Percebam que a barba está bem feita, está bem bonitinho, mas a Monique, se arrumar o cabelo, né? Ela é megera, ela é brava, ela é monstra, e é isso, sabe, gente? A gente precisa aprender a fazer as comparações, mas continuemos. Eu me matriculei numa academia feia de bairro, feia, putário. Usando as redes sociais para me atacar. Que homem de... Então, a questão da academia, né? Quando a Monique fala que ela frequentou uma academia feia de bairro, olha, as coisas fora de contexto, gente, são perversas, são mesquinhas, são perniciosas. Quantas vezes eu já disse coisas nas quais eu não acredito e falei porque o meu interlocutor, a minha interlocutora, era uma pessoa profundamente preconceituosa e eu, para manter aquela pessoa por perto, servia a ela o prato que ela gostava de comer. É exatamente isso que Monique está fazendo numa conversa com uma pessoa que eu tive o desprazer de conhecer, né? Uma pessoa que se fazia amiga dela. A gente vê nesses áudios que em algum momento a Monique está um pouco embriagada, ou seja, era uma pessoa que conversava com ela, fazia ela se sentir à vontade, não é escondido de ninguém que a Monique gostava de tomar um vinho. E com essa pessoa, de repente, ela estava ali um pouco embriagada, alegre, e sabendo que essa pessoa era preconceituosa, porque é uma pessoa profundamente preconceituosa, tanto é que ela traiu a Monique, ela arrancou essas coisas da Monique e jogou para todo mundo ouvir de forma descontextualizada. Aí ela está dizendo, na verdade, quando a Monique fala que ela estava na academia pobre, de gente feia, ela estava dizendo uma outra coisa, que ela estava se sentindo aliviada, porque ela não estava sendo vigiada por ninguém, não estava sendo correndo riscos, né? Então ela estava na academia simples. Só que a maneira como a pessoa captou essa conversa ficou parecendo que a Monique tem preconceito com a academia de bairro, de gente feia. Eu mesmo que moro em bairro pobre, às vezes eu falo, eu moro em bairro pobre, gente feia, eu também sou feio, né? E ela estava se sentindo aliviada de não estar sendo vigiada por digamos assim, por academias de gente chique, mas que estava colocando a vida dela em risco, em ameaças. Era só isso que ela queria dizer, mas a conversa está toda fora de contexto e a gente entende que as pessoas preferem acreditar na mentira e na fofoca. Agora, o Leniel acabou de dizer aí que a Monique estava ameaçando, né? Vamos ver aqui a fofoca. Desgraçado, cara. Olha, meu Deus, se eu encontro ele na rua, não sei o que eu faço, não. Gosto nem de pensar. Comentem aí, lugar de assassino, de criminoso, não é em casa, é no... Tá vendo? O Leniel, ele é curioso porque ele fala que a Monique estava ameaçando. E o que ele está fazendo aí quando ele fala assim, comentem aí, lugar de assassino é na cadeia? Ou seja, primeiro, ele está acusando de assassina. Ele já disse várias vezes que queria ela numa prisão solitária, uma prisão federal. E ele até conseguiu essa vontade, né? Ela está isolada na prisão. Ela não está podendo participar das questões com outras prisioneiras a pedido dele. Então, enquanto ele fica dizendo para você que a Monique o estava ameaçando, e ela não estava ameaçando, ela estava expressando uma indignação. Quando você está sofrendo uma pressão de alguém, você fala assim, puxa, podia morrer logo essa praga. Nem quer dizer que a gente queira matar essa pessoa, né? É exatamente igual a um salmo bíblico que fala assim, filha da Babilônia, tomara que pegue os teus filhos e os esmagues contra uma pedra. Esse salmo foi feito numa época em que o povo de Israel as mães passavam tanto fome que elas cozinhavam e comiam os próprios filhos no desespero, porque era melhor os filhos morrerem do que padecerem, e elas acabavam se alimentando deles. E aí um dia elas pensaram assim, gente, quem fez a gente chegar nisso tudo? Foi a Babilônia. Então, se os nossos filhos estão sendo alimentados por nós, tomara que os filhos da Babilônia sejam esmagados contra uma pedra. Mas nenhuma mulher israelense fez isso com os filhos da Babilônia. É exatamente igual aquela frase, fogo nos racistas. Mesmo essa frase parecendo ser forte para os preconceituosos, a gente não vê as pessoas colocando fogo nos racistas. A gente continua vendo até hoje, até este dia, até este momento, os racistas botando fogo em pessoas inocentes. Essa é que é a verdade. Então, quando a Monique fala assim, puxa, ele devia morrer, ter um câncer, ela só estava expressando um desejo de se livrar deste homem que tem uma imagem de homem sofrido, mas está fazendo altas covardias contra ela e ele vai se tornando invencível. É só um desejo de que isso pare, nem que seja por meio da morte. Agora, ela não disse que ela vai matá-lo,
né? Quando ela fala que se encontrasse ele na rua, ela não sabe nem o que faria, é no sentido de repreendê-lo, de pegar pelo colarinho dos dois. Você tá mentindo contra mim, então vamos cair na mão aqui agora, porque, né, quem está com a verdade se indigna. E é isso que ela estava falando para a pessoa que então ela considerava uma grande amiga dela, e que nunca foi, né? É no presídio. A Monique, hoje solta, ela é um perigo para o processo. Tá vendo quem é que está ameaçando quem? É o Leniel quem está ameaçando a ex-esposa. Porque quando ele fala assim, vai lá, comente que a Monique fora da prisão ela é um perigo. Monique jamais foi perigo para nenhuma criança. Nós temos imagens nas redes sociais, tanto que apoiam quanto na rede social dela, de como ela se relacionava com as crianças, com a escola. Temos testemunhos de alunos, de colegas, de professores. Aí vem esse homem e fala que ela é um perigo para a sociedade. Que isso? Ela era a pessoa de maior confiança do filho dela. Aí esse homem cria essa história toda porque essa história está trazendo a ele capital político, capital eleitoral, né? No último podcast que eu assisti dele, ele até comete a gafe de falar: a morte do Henri me trouxe muitas coisas, né? Eu conquistei muitas coisas. Então ele reconhece que ele está com a vida muito boa a partir da morte do filho dele. Aí o que ele faz para desviar a atenção de todo mundo? Ficar falando mal e mentira, ou então distorcendo verdades e fatos acerca da sua ex-esposa. O caso ainda não foi nem julgado, ainda não teve nem o júri, e ainda assim ela alegando e pedindo para prisão domiciliar. Qual mãe que após perder um filho vai no salão de beleza no dia seguinte? Olha, isso aí é uma outra mentira, fofoca terrível, né? Eu conheço muitas mães que depois da morte do filho foram ao salão, principalmente não é nem depois da morte, é depois do enterro, né? Ou sabendo que o filho estava morto e não tinha como fazer, e não sabendo do que o filho morreu, que essa que é a questão da Monique. A Monique não sabia do que o Henri tinha morrido. Ela achou que ele tinha morrido do coração, de tristeza. Ela estava levando ele a médico, a psicólogo, a especialistas, a uma escola específica, e de repente o filho dela morre e ela pensou: pronto, perdi o meu filho, não sei do que, e aí eu vou fazer o que for possível para enterrar o meu filho da melhor forma possível. E aí vem esse povo, né, e fala que, nossa, matou o filho e ainda foi para o salão. Ela não matou o filho dela, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado, então ela foi ao salão. Vocês nunca foram em enterro de gente chique, não? Porque a Monique na época estava vivendo com um vereador no 5º mandato. E aí enterro de gente chique, a mãe perde o filho e ela vai arrumada, com óculos escuros, com tristeza, mas arrumada. O próprio Leniel, se vocês forem pesquisar imagens dele da época do enterro do filho dele, ele estava com a barbinha muito bem feitinha. Ele já começa a lhe dar as primeiras entrevistas com a barba muito bem feita. Vamos ver se a gente consegue uma imagem disso aqui para mostrar para vocês. Mas continuemos o show de mentiras. Qual mãe que logo após perder um filho vai a uma delegacia e faz uma selfie sorrindo? Pois é, nós temos uma mentira aí, né? Porque ela não foi a uma delegacia e fez uma selfie. Isso já está muito explicado. As pessoas, talvez poucas pessoas tenham acesso à verdade, mas está aí pelo menos no Instagram Monique é Inocente, no Deixa a Monique Falar, nos vídeos que a gente grava no YouTube, está lá explicado que no dia da delegacia a Monique estava há muitas horas aguardando. Ela estava inclusive com uma jaqueta, uma blusa, uma sobrecapa, digamos assim, e aí no calor que estava, ela tirou. Uma tia dela se comunicou com ela, na verdade a madrinha dela, preocupada como ela estava. E aí ela mandou uma primeira foto e depois mandou uma segunda foto que ficou parecendo uma selfie. Aí alguém da segurança pública pegou isso no celular da Monique e espalhou na mídia, sem explicar os contextos. Ela não estava fazendo pose para ninguém, ela só estava mandando um sinal para uma tia de que ela estava viva, que ela estava bem, né? Bem no sentido de que o pior não tinha acontecido. Estava todo mundo preocupado com ela, porque ela tinha perdido o filho, não sabia direito o porquê. Ela poderia atentar, inclusive, contra a própria vida. Então, é muito fácil falar que ela foi à delegacia fazer uma selfie, igual essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Pega uma pose e aí fica parecendo que é uma mulher manipuladora, uma mulher má. Mas continuemos. E ainda assim, solta, não estava falando sobre depressão. Depressão, tô eu aqui, ó. Quem tem me acompanhado, são 3 anos lutando por justiça pelo Henri. Tô aqui, ó, mais gordo.
É engraçado que vocês percebem que ele engasga, que lutando por justiça pelo Henri, porque ele engasga? Porque ele sabe que no fundo, ele não está lutando por justiça pelo Henri, ele está lutando para ser eleito por outras questões pessoais, que ele sempre teve o desejo de ser político. E quando ele fala, inclusive, tá gordo, essa dramatização de falar que tá gordo, isso já era antes. Agora, só quero que você perceba que ele gordo, magro, alto, baixo, qualquer coisa, ele está com a barba muito bem feitinha, né? Dê uma observada aí como que a barbinha dele está bem feita e não tem problema nenhum. A questão é que se é a Monique que aparece, né, a barba feita, o cabelo trabalhado, ou seja, esse pai de luto, ele está realmente com a vida financeira melhor do que quando o Henri vivia. E aí o que ele faz agora é ficar falando mal da ex-esposa. A gente precisa ter a frieza para olhar para isso, porque pior do que a maldade descarada é a maldade disfarçada de bondade. Obeso, por causa dessa depressão, tomando remédios, lutando pela justiça pelo meu filho, e ainda assim aquela mulher que está lá no presídio, usando de uma condição de mais uma mentira. Vimos mentiras após mentiras, e agora ela usando o processo, falando que estava... E é interessante, né, que ele fica colocando essas imagens aí de quando ela estava podendo vivenciar o luto em relação ao filho dela. E ela não está usando de mentira não, ela está falando a verdade. Ela não sabe como ela perdeu o filho dela, hoje ela já sabe o que aconteceu. Tinha adquirido o direito de responder em liberdade pelo STJ, o Leniel lutou contra isso. Ele sabe que as coisas não são assim, mas ele sai por aí mentindo contra ela. Então fica usando e abusando de imagens e falando que ela que está fazendo isso. Na verdade, ela está lá presa sob sugestão dele, sem poder realmente lutar por justiça pelo filho dela. Enquanto ela esteve aqui fora, o que é lutar por justiça pelo Henri? É dizer as coisas como elas são, e era isso que Monique estava tentando fazer. Aí o que ele falou? Monique está me ameaçando, Monique está coagindo testemunha. Não, ele é quem se sentiu coagido porque a verdade estava vindo à tona com as postagens da Monique. Então eles deram um jeito de prendê-la, sendo que na verdade ela é completamente inocente, ela tinha o direito de expor a verdade dos fatos, que era o que ela estava tentando fazer, ainda que de maneira discreta, como nós, os seus apoiadores, considerávamos. Ela estava agindo de maneira discreta e sendo chamada de blogueirinha aí, inclusive pela Ana Carolina Oliveira, né? Depressão no lugar do presídio, aonde que é o lugar de criminoso, de assassino. Por isso que eu quero que vocês comentem aqui, para o judiciário brasileiro entender. Então, realmente, o lugar de criminoso e assassino é no presídio. O problema, Leniel e todo mundo que acredita nele, é que a Monique não é nem criminosa, muito menos assassina. Ela é um ser humano como qualquer um de nós, mas ela não cometeu nem erros em relação ao filho dela. Nenhum erro. Ela, na verdade, foi cooptada, ela foi iludida e ela foi... Ele fala assim, mas a Monique jamais seria iludida. Não, mas ela foi enganada, ela foi ludibriada por Jairo, pelos advogados do Jairo, até por gente da família do Jairo, e ela não sabia à época que ele era o principal suspeito. Já temos cansado de dizer isso, né? Para o STF entender aonde vocês acham que é o lugar de criminoso. E é isso, né, gente? As coisas não param. Pensamos numa outra coisa aqui. A violência pode estar muito próximo de você e pode não dar tempo, assim como aconteceu com o meu Henri. Comecei um projeto de alerta para você, mostrando e estamos demonstrando aí, como é que esses abusadores, como é que esses criminosos fazem e reagem de uma maneira obscura, de uma maneira sem qualquer escrúpulo. Se as pessoas não te pegam lá em flagrante, não deixem seus filhos sozinhos. E a gente percebe então que ele pega um fato horrível, bizarro, né? Parece que é um indígena que cometeu um crime sexual e simplesmente mistura a imagem da Monique no meio disso tudo, né? Então a gente precisa desmascarar isso, ou pelo menos se a gente não consegue desmascarar aqui na nossa falta de tecnologia, de gente forte do jornalismo, da justiça, da política, alguém pelo menos precisa dizer alguma coisa, e é isso que a gente tenta dizer aqui a vocês, mesmo que vocês neste momento não acreditem. Mas eu só queria que vocês pensassem o seguinte, a humanidade, ou por que não dizer, o Brasil já acreditou em João de Deus, e hoje está provado como que ele era um crápula e não era aquele homem piedoso. O Brasil acreditou
nos delegados, na justiça de São Paulo, quando acabaram com a escola base e depois ficou constatado que todo mundo lá era completamente inocente. O Brasil já acreditou em tantas coisas e o Brasil agora está acreditando em Leniel. Que pena que ele está crescendo eleitoralmente, massacrando a ex-esposa, porque ele se mostraria muito mais honesto, muito mais fiel, se ele simplesmente lutasse por justiça pelo filho dele, ao invés de ficar massacrando a ex-esposa, uma mulher completamente inocente e vítima de tanta calúnia, de tanta injustiça. E ainda falta uma coisa para a gente conversar com vocês, que é o protesto que ele faz, né? E nesse sentido, vamos tentar ainda responder a legenda, né, do vídeo em que ele fica difamando a ex-esposa, quando ele fala assim: uma genitora cruel, impiedosa, torturadora, manipuladora, a garantidora do homicídio triplamente qualificado do meu filho por vantagem financeira, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa. Resumindo, um monstro. Quer dizer, ele fala um tanto de mentira só nesse primeiro parágrafo aqui, nesse parágrafo, né? Primeiro, qual é a prova que o Leniel mostra que a Monique era uma genitora cruel? Na verdade, ela era uma mãe solitária, porque o pai, com desculpa de que tinha trabalhado muito fora, porque é muito comum homens que não gostam da família, não gostam de ficar muito com os filhos, ficarem inventando de ficar trabalhando fora, né? As mulheres conseguem fazer isso de maneira muito bem, que elas trabalham fora e têm um tempo de qualidade com os filhos dela. Agora, esse homem não. Aí ela é uma genitora cruel, quando tudo que o Henri tinha na vida era a presença da mãe dele. Impiedosa. Gente, a Monique, inclusive nos últimos dias, ela estava preocupada com aquele ciúme normal de mãe, porque ela pensava, puxa, por que meu filho não quer vir para casa? E ela não fazia ideia de que o filho dela estivesse realmente sofrendo, né? E o Leniel sabia de alguma coisa e nunca disse para ela, Monique, vamos à delegacia, vamos fazer alguma coisa? Não. Aí, torturadora. O processo provou que a Monique estava adormecida, ela não torturou ninguém, ela jamais faria esse tipo de mal ao filho dela e ela mataria quem o fizesse. Era o que ela dizia para o Leniel: se ele estiver fazendo isso, eu mato ele, porque ela não sabia que isso estava acontecendo e ela estava procurando especialistas à época, né? Manipuladora, por que ele fala que ela é manipuladora? Uma mulher que tem iniciativas, uma mulher honesta, que fala o que pensa, que colocou o representante do Ministério Público no seu lugar, no seu devido lugar lá no dia do depoimento dela. Isso é manipulador ou é uma mulher da verdade? Ou é ele que não está manipulando todo mundo aí com a imagem do filhinho dele e manipulando imagens da ex para ela parecer esse assassina e uma manipuladora? Na verdade, ela não é nada disso, né? Ele coloca aqui que ela é garantidora do homicídio triplamente qualificado. Olha, se esse homicídio foi triplamente qualificado, tem zero participação da Monique nisso aí. É isso que os autos comprovam, né? Ele coloca que assim, há no processo um conjunto probatório robusto, no sentido de que ela foi a garantidora do homicídio triplamente qualificado. Mentira do Leniel. Há no processo um conjunto probatório robusto de que Monique é completamente inocente. Isso é tão verdade que o parecer da juíza foi pela absolvição sumária dessas 3 acusações aqui, né? Então não adianta nem a gente discutir isso, porque a verdade é simples assim e as pessoas preferem, repito, as pessoas preferem acreditar na mentira, né? E a Monique jamais ofereceria o filho dela a Jairo, nem por questão financeira, nem por nada. O que tem aí é um monte de história distorcida, igual o dia que ela discutiu com o Jairo e falou, vai embora mesmo e eu vou exigir tudo que é meu direito, né? Eu vou ferrar com você. E aí, mesmo que isso pareça pesado aos olhos de quem está de fora, ela era apenas uma mulher dizendo ao homem que ela iria lutar pelos direitos dela, o direito que ela tinha que ter com a vida com o filho dela. Então não tem nada de vislumbrar vantagem financeira, não. É uma mania de criminalizar a mulher quando ela está correndo atrás dos direitos dela. É uma pena que algumas mulheres façam isso, né? Pensem isso em relação às outras. Enfim, uma coisa muito triste que ele fala aqui, que a Monique está pedindo privilégio de tratamento diferenciado e prisão domiciliar. Na verdade, ela está pedindo apenas os direitos básicos dela. Primeiro, que ela não tinha que estar presa porque ela não cometeu crime nenhum. Segundo, ela foi a única pessoa que lutou pelo Henri até o fim da vida dele. E quando ele morreu de maneira trágica, ela estava desacordada, não podia fazer isso. As pessoas que já tomaram partes
né? Eu já até postei isso nas nossas redes sociais. Pessoas que tomam PATS sabem que o PATS apaga a pessoa. Aí alguém pensa assim, mas ela foi irresponsável de ter tomado isso. Olha, ela não fazia ideia de que aquele companheiro dela estivesse atentando contra o filho dela, e a gente sabe disso até pelas conversas da babá que a justiça captou, né? A babá diz que chegou a receber R$100 para esconder de Monique que Henri tinha rasgado a blusa dela, nervoso que ele estava. Ou seja, a Monique, antes dela ser presa, ela não fazia a menor ideia de que o filho dela tinha rasgado a camisa, a blusa da babá por desespero. Ela não fazia a menor ideia, porque a babá falava inclusive para o noivo, para o pai dela, não vou contar essas coisas para a Monique não. Ela no máximo fazia insinuações, e a Monique estava procurando os meios que ela entendia com aquelas insinuações, que eram os meios psicológicos, os meios pediátricos, os meios até mesmo escolares, educacionais, e ela não estava encontrando nada. Agora, ela não sabia que o filho dela tinha sofrido esses episódios, né? Essa é a verdade, e isso inclusive está provado nas conversas. Para ele falar que ela está querendo privilégio, ela está querendo apenas o mínimo de vida, que é não estar presa, que é poder responder em liberdade e é desmascarar toda essa mentira que andam fazendo contra ela o dia inteiro, todos os dias, né? Uma coisa horrível, mesmo presa continua querendo exercer o poder de manipulação. Não. Se a Monique fosse manipuladora, gente do céu, acho que o Leniel nem estaria vivo. Essa é a verdade, né? Ela é uma mulher simples. Eu estou dizendo isso porque eu tive o privilégio de ter várias conversas com ela, né? Enfim. Aí, quando ele fala, por que não pensou antes de cometer um crime cruel de assassinato do próprio filho? Primeiro, ela não cometeu crime. Segundo, ela não cometeu crime cruel de assassinato do próprio filho menor de 4 anos. Ela foi vítima junto com esse filho. Ela acordou, o filho dela estava morto, ela não sabia o que tinha acontecido, ela achou que os motivos fossem outros, ela foi percebendo quase 30 dias depois que alguma coisa ia muito errada. Inclusive, coisas erradas até mesmo na investigação, né? Porque o Leniel e o amigo dele, o Sigmar, falam para ela, cuida do enterro que a gente vai cuidar da questão do necrotério, né? E aí ninguém sabe o que aquele policial civil que entendia das manhas ensinou o Leniel a fazer. É essa verdade que as pessoas se recusam a investigar. Enfim, quando solta não tinha depressão. Olha, a Monique sempre teve várias questões e sempre tentando ser uma mulher forte, como são fortes a maioria das mães que a gente conhece. É muita covardia o que esse homem diz acerca dela. Mas enfim, gente, essa é uma tentativa talvez desesperada ou até mesmo sem as competências, sem as tecnologias das quais Leniel dispõe a partir da morte do filho dele, né? É muito triste isso, mas Monique merece realmente, no mínimo, a liberdade, porque nenhum crime ela cometeu, e que Deus faça toda essa farsa cair por terra, a farsa desse homem que a fica acusando o tempo todo sem parar. Continua, né? Ele fala assim, como a mãe que perdeu seu filho brutalmente assassinado, 23 lesões, laceração hepática, hemorragia interna por ação contundente, pode querer viver a vida normalmente. Ela quer viver a vida normalmente porque ela nem sabia que essas coisas tinham acontecido, e todo mundo sabe que esses relatórios médicos acerca do corpinho do Henri foram muito manipulados, tem mais a ver com uma criança muito menor que deve ter morrido de acidente de trânsito, e não é o corpo do Henri. E as investigações manipularam essas informações aí, né? Essa aqui é a verdade. É só vocês assistirem aí os vários depoimentos, são públicos, estão lá no Tribunal de Justiça, dos erros que há nesses laudos. Aí ele continua, por que continua ainda mentindo e defendendo Jairo? Monique nunca defendeu Jairo. Inclusive no depoimento dela, ela fala, olha, eu não sei realmente o que aconteceu. Gente, se você acorda de um sono, de um entorpecimento, você vai poder acusar alguém? Ela não sabe o que aconteceu. Agora, quando ele fala assim, salão de beleza no dia seguinte após perder o filho, já dissemos isso. A Monique não sabia que o filho dela tinha sido assassinado, e ela simplesmente foi se arrumar para se despedir daquele menino que naquela época ela não sabia que tinha sido assassinado. E ela inclusive explicou que ela foi ao salão aguardar umas camisas com os dizeres em prol do Henri. Enquanto se fazia a camisa, ela foi ao salão se arrumar um pouquinho para ir ao enterro do seu filho. Curso de culinária. As pessoas são terríveis, né? A Monique, inclusive ela mostra no depoimento dela, tanto que ela tinha habilidades culinárias de fazer festas e tudo para o Henri,
E aí, um desses cursos que ela tinha feito antes da morte do menino, ela procurou no meio do luto dela. Aí ela apressou. Quanto é que está o curso disso? Gente, qualquer pessoa, mesmo em luto, qual é o problema dela apressar alguma coisa de culinária? Às vezes no meio daquele luto lá você pensa assim, meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa aqui para ver se eu suporto essa dor, né? Selfie na delegacia já está explicado, ela estava mandando uma imagem para a tia dela e aí alguém da segurança pública pegou a imagem do celular dela e jogou na rede. Planejamento de viagens. Olha, é muito comum que pessoas que estão de luto, a Carol fez isso, né? Umas fazem mais rápido, outras fazem depois, a mãe da Isabela Nardoni, viajou para ver se sai desse lugar. Com certeza a Monique teve vontade de sair do Rio de Janeiro para não ficar naquele lugar que trouxe ela tanto desgosto. Meu Deus, qual é o problema disso? Inclusive, planejar, meu Deus, eu perdi meu filho, minha vida está sem sentido. Se fosse o caso, né? Porque tem muita mentira aqui nessas perguntas. Outra coisa, comemoração de final de campeonato de futebol. Eu já mostrei para vocês nesse vídeo que o Leniel estava comemorando, inclusive com uma garota de programa, né? E aí fica recriminando a ex-mulher. E não é logo após a soltura, é porque depois que ela pôde responder em liberdade, ela pôde ir a um jogo rememorar o luto pelo seu filho, né? A questão da academia, blogueira, ela não era blogueira, ela estava tentando começar a dizer a verdade dos fatos que prenderam ela para que essas verdades continuassem não sendo ditas, né? E a questão da academia, ela precisava muito de uma academia de bairro, onde as pessoas não iriam ficar futricando a individualidade dela. Agora, ela disse isso a uma pessoa que era profundamente preconceituosa, ela usou essa linguagem que essa pessoa conseguia entender. Ah, mas como é que você me garante que a Monique não é preconceituosa? A vida da Monique foi ser professora em escolas de periferia, escolas perigosas. O próprio Leniel diz isso nas entrevistas dele. E aí, como é que essa mulher preconceituosa, ela ajudou tantas famílias, socorreu tantas crianças? Então, é isso, gente. Quem não quiser é que não entende a verdade dos fatos, é que não compreende as individualidades das situações. E ele, de maneira até perversa, faz isso, né? Ali não tem remorso, não tem sentimento de culpa, não há dor da perda. Gente, o que mais há na Monique é a dor da perda, uma dor desesperada da perda do filho dela. É só vocês irem nas redes dela para vocês verem o tanto de coisa que ela estava postando acerca do filhinho dela, o tanto de imagens dela com o filho dela que existem, muito mais frequentes do que o do pai com o filho, que era um pai muito ausente, mesmo se escondendo na história de que precisava trabalhar muito, como se a Monique não trabalhasse até mais do que ele, a bem da verdade, né? Aí quando ele fala ali não tem remorso, não tem sentimento de culpa, ele está construindo uma personagem para vocês odiarem, e aqui ele está cometendo crime, né? Aí ele fala, né? É só uma criminosa usando as mazelas do sistema para tentar... Quer dizer, o Leniel está questionando o sistema, um sistema que o está favorecendo, inclusive, né? Ajudando a prender a ex-esposa. Aí, tentando fugir da pena de um crime hediondo. Olha, o crime hediondo aconteceu. A diferença é que a Monique não cometeu esse crime hediondo. Não cometeu. Hediondo, para mim, é um pai ficar usando a imagem do filho morto para se promover eleitoralmente. Isso é perverso, né? Não podemos permitir tamanha crueldade e ausência de sentimento. Tem gente que não tem sentimento. A Monique não. A Monique... Meu Deus, eu acho que todos os dias Deus a livra de uma tentativa de suicídio, porque ela não sabe como sair disso, de uma prisão que já vai se tornando eterna por um crime que ela não cometeu. Enfim, realmente Henri não teve uma segunda chance, mas não foi a Monique quem tirou essas chances dele. Ela estava adormecida, ela não sabia do que estava acontecendo com o filho dela. Enfim, é pelo Henri que lutaremos e pelas 33 crianças, ele diz aqui. Ele está lutando pelas 33 crianças e pelo cargo eleitoral ao qual ele está pleiteando, né? Mas é muito triste. Tomara que o Henri lá do céu não esteja vendo isso que o pai dele está fazendo contra a mãe dele, que foi a melhor pessoa da vida do Henri. A Monique foi a melhor pessoa que o Henri teve nos seus 4 aninhos aqui nessa terra. Enfim, gente, agradecemos aí a atenção de vocês e que a verdade continue vindo à tona a todo aquele que acredita na verdade e não em manipulações.